Eba! A nós aqui de novo, que delícia! Toda terça-feira estamos aqui para celebrar a vida, celebrar o encontro com o Osho na vida e conhecer muita história boa. Boa noite, queridos, boa noite, Sanguinha. Vem chegando para a gente compartilhar mais essa história incrível, porque são todos incríveis mesmo, especiais, com o mestre. Não é, Bi? Boa noite, Dívia. A gente fica aqui esperando um pouco as pessoas entrarem, porque eu estou com um olho no peixe e outro no gato aqui. Tá? Eu estou um Fritando olho na peixe de olho no câmera gato. de gravação e outro no Facebook acompanhando. A gente dá um tempinho antes de começar a falar os recados para ter um pouquinho de pessoas já com a gente, né? Às vezes acontece de a pessoa ficar perdida no Facebook e não acha a transmissão, demora um Verdade. tempinho para entrar, para a pessoa não perder o conteúdo, então a gente espera um pouquinho. E pelo menos eu estou aprendendo a fazer isso, porque senão a pessoa perde o início, né? Esperar a arte da meditação, não é? Isso, pode ir dando o recado aí, né, que fica registrado para quem for acompanhar depois, né? Ah, sim. Você estava falando filosoficamente, eu aqui na prática. Adoro. Para quem Eu nos estava assiste a já primeira assim. vez, é assim desde o começo. Desde o oi. Desde o primeiro oi. A Adoro. gente está fazendo agora o episódio de número 124. Já aconteceu muita Caramba, coisa aqui, é já muita coisa. muita gente já passou, muita gente está por vir. Nós temos muitas gravações já prontas para passar, estamos trabalhando. Estamos, aliás, no mês de aniversário do programa, estamos completando 3 anos em 29 de setembro, na sexta-feira. Logo depois teremos um encontro especial na terça-feira seguinte. Nós estamos preparando com muito gosto. Vamos contar? É, a Dívia quer dar o spoiler proibido. Tá, a semana que Tá. vem a gente vai divulgar. A gente está trabalhando com mais outra coisa também. Sanguinha, faça um contato privado com a gente. E nós temos uma novidade para o aniversário também que vai rolar em privado. Tá? Então, muito especial. Sim, sim. Quem é da Sanguinha, que nos acompanha, que já sabe, olha, o Jaxã é tá aí, acabou de chegar. Aqui uma também. Para Santo, boa noite. Então, faça um contato com a gente, ou pelo WhatsApp, ou pelo Messenger do Facebook, privadamente, que a gente tem novidades. Tá vazando um áudio aí. Ups, Como é que estão os compartilhamentos, Didi? já compartilhei, só vou botar o Pix. Tá. Gente, tem recados aqui, deixa eu pegar minhas anotações, meus pergaminhos virtuais. Também tem o recado, tá? Só para lembrar. Tá bom. Você quer dar primeiro? Não, dou depois. Tá. Então, vou aqui os nossos agradecimentos de praxe, equipe HCO, Parita, Miguel Fine, Miguel, Catarina Lira, Parita, Miguel, Parita, Catarina, sem Catarina, querida. vocês, HCO não existe. É Muito verdade. obrigado. Nossos agradecimentos também aos grupos Osho do Facebook, que é Osho Sem Fronteiras e Nelsânias, a Nova Realidade. Esses grupos têm muitos seguidores no Facebook, mais de 100 mil reais. 100 mil reais. Mais de 100 Hoje mil tá que tá. seguidores. Mais, Mais de 100 mais, mil reais de seguidores, isso gente. é o que Você a não gente sabe, está aqui. é muito A seguidor. gente está aqui já, né, imaginando que vai cair de depósito Pix aqui das doações para a gente poder ir para a Índia Boa, fazer nossa entrevista. boa, Então, boa. fazer direto lá. Gente, voltando aqui então, agradecendo os nossos grupos de apoio, onde nos permitem também divulgar e passar essa live diretamente lá
também, né? Compartilhado. A rede HCO, né? A gente transmite aqui no canal Divia 10, no canal Osho Sem Fronteiras e no canal Osho A Nova Realidade. Quem quiser se Nelsânias. juntar, quem quiser mais, tiver página de Facebook, quiser transmitir, vai ser legal. Desde que goste do que a gente faz, então é bacana. Isso Tá é bom, legal, Prashanto? isso é legal. Viu, Prashanto? Eu Viu, tô Prashanto? brincando. Ai, Gente, gente. também aqui agradecer aquelas pessoas que nos apoiam com doações, que a gente usa para custear o trabalho, dá muito trabalho com entrevistas, com legendas, com Sim, transmissão, então isso tem um custo e a isso. A gente gente... pede e agradece o apoio de quem puder doar. A Dívia deixa a chave Pix ali nos comentários fixos. Uhum. Também, deixa eu ver aqui, um recado importante, nós não somos um canal oficial do Osho, somos apenas um grupo de amigos contadores de histórias. Histórias com Osho. Isso aí. Melhor que Netflix. Muito melhor que Netflix. Gente, vamos chamar nosso convidado, Didi? Cavi, chega mais. Ei, Boa noite. querido, boa noite, seja bem-vindo para essas histórias com Osho. Obrigado pelo convite, fiquei muito lisonjeado, muito feliz, né? E O som está um pouquinho baixo, Cavi. Será que consegue aumentar um deixa pouquinho? eu ver. Eu acho que eu tenho que me posicionar melhor aqui. Vamos ver agora se o som está melhorou. melhor. Deu? Melhorou. Melhorou, melhorou. E... Então, vamos lá. A gente quer saber só desde o oi, não, tô brincando. Mas como é que tudo começou? Como é que o Osho chegou em sua vida? Como é que foi esse encontro? bom, é curioso porque, claro, a gente como médico, com uma formação relativamente objetiva e técnica, né, para chegar no universo ao redor do Osho, né, é um trânsito extravagante, né, esse olhar de algumas pessoas, né. Claro. Mas a gente tem que voltar lá para meados dos anos 80, né? Eita, vida boa naquela época, hein? Exatamente. Que a Uma gente época boa. tinha uma vida... O jovem, de modo geral, assim, pelo menos as pessoas que estavam mais próximas da gente, né, tinham uma perspectiva um pouco de busca de liberdade, de novas realidades, né, de transcender alguns conceitos mais ou menos assim traumatizantes. A gente não pode esquecer que, para nós que nascemos nos anos 60, a gente nasceu na ditadura, né? Então, a ideia da liberdade, né, era algo que estava meio que impresso assim, em muitos jovens. Né? Um adulto jovem, no caso, eu era casado, tinha casado com 23 anos, e tinha recém-formado, formei jovem, formei em 83, né, com 23 anos ainda. Então, tinha... Isso talvez faça uma diferença, porque na vida de... antes de me formar e logo após a formatura médica, eu trabalhava em instituições psiquiátricas. Tá? Então, as questões da saúde mental eram muito vivas, muito presentes, né? E sempre parecia um pouco extravagante, assim, o que é a doença mental, por que as pessoas ficam doentes e tal, né? E evidentemente, para um jovem que com 20 anos começa a viver dentro de uma instituição que atende urgência psiquiátrica, ou seja, atende o limite do sofrimento, tá? Isso para mim, deve ser um vetor importante para acabar
me associando às questões do Osho, né? Essa sannyasa, né? Eu tenho aqui meu mala, ó, tá aqui, ó. Então, Tá aí a prova. Tá aí a prova. Não tem essa de ser pseudo sannyasa. Aí, ó. Tá ali, ó, legítimo. Ai, que delícia. Que delícia. Então, e a questão do sofrimento humano e da urgência psiquiátrica, que hoje, pessoal, é muito diferente, tá? Nos anos 80, tinham as ambulâncias, tá? Que iam na casa de pessoas afetadas, tá? E, mesmo contra a vontade, elas iam ser levadas aos hospitais, tá? Por que pareça, tá? Me parecia razoável a gente fazer isso daquela forma, tá? Conter uma pessoa, medicar uma pessoa. Claro que havia situações muito dramáticas, comportamento, alucinações, tal, sofrimentos, questões mais sutis, como quase depressivos. Então, isso tem uma força, né, no jovem, assim, puxa, mas como é que a gente faz para não sofrer desse jeito? Né? E acho que isso, de alguma maneira, foi um propulsor assim, para buscar algumas coisas diferentes. Né? Eu trabalhava, logo que me formei, também numa clínica de alcoolismo popular, que atendia povo de classe baixa, né? Ligada à prefeitura, assim, então uma situação bem, uma clientela bastante precária, né? E também o sofrimento do alcoolismo bruto daquela época era algo pungente. Então, eu estava envolvido como recém-formado, né, em muito sofrimento humano. Então, a gente tinha que buscar algum alívio, né? Embora não soubesse bem como. Aí, por mais de um motivo, eu acabei fazendo um processo terapêutico bem fora dos padrões da psiquiatria formal, porque eu até iniciei o curso de formação. Aí disse até, quando ainda estava na clínica, eu comentei com um colega, que eu ia fazer um trabalho chamado Fischer-Hoffmann, tá? Que era um trabalho de 3 meses, tinha um certo isolamento da família e tal. Né? Ó, porrada. Eu estava enlouquecendo, né? Né? E uma das frentes de trabalho na parte de grupo eram meditações do Osho. Eu não sabia muito bem do que se tratava, tá? Quando a gente fazia dinâmica, Nataraj, né? E a Kundalini, as principais eram essas 3. Tá? Então, tu de cara está conta com algo muito libertador, assim, muito transcendente no teu hábito, na tua formação, gritar, fazer movimentos anárquicos, tá? Coisas que eu via dentro do hospital psiquiátrico nos pacientes com patologia, a gente via no ambiente de terapia, tá? E isso, obviamente, era algo muito revolucionário, muito inédito, muito transcendente. Né? Fazer isso conscientemente como uma forma de liberação é muito, realmente, então, muito maravilhoso. No processo Fischer, e para o grupo de pessoas que estavam fazendo o Fischer, que era um grande círculo de amigos, tá? Então, a seguir se associaram para fazer trabalhos de meditação do Osho, de uma maneira mais assim, sistemática, né? E ter outros encontros terapêuticos. Havia uma certa organização assim bem primária, bem rudimentar, né? Por um certo número de anos, né? Eu tinha um trabalho na rua Schiller, tinha um trabalho na casa do primeiro facilitador do Fischer, que depois foi embora, que era o Dica, né? Aí ficou o Adir, né? Que é o Milan, né? Adir? Não sabia que ele chamava Adir. O Fischer-Hoffmann ele foi base para muitos processos, né? Cada um deu o seu enfoque e alguns sannyasis trabalharam com essa base do Fischer-Hoffmann. O primal, né? O primal é um processo baseado no
O final Fischer-Hoffmann é um pouquinho diferente do Primal, eu acho, porque ele foi um processo psicografado, né, para começo de conversa. O, Entendi. o, Base, né? A fundação, tá, a base. Porque, veja só, o trabalho, para quem fez, né, ele fazia a compilação de uma série de conhecimentos da psicologia com a integração dos conhecimentos orientais. Tá? Isso, vocês têm que imaginar o seguinte, nos Estados Unidos, tá, as novidades psicológicas dos anos 60, né, na época do New Age, na época pós-hippie, né, havia uma integração grande das formas como o Oriente lidava com o entendimento da vida, das pessoas e tudo mais. Né? E haviam terapias que integravam esse conhecimento, que tem uma base psicanalítica, porque praticamente todos os primeiros, dos anos 50 e anos 60, eram, de alguma maneira, ligados à psicanálise, né? E todos transcenderam, né? A bioenergética, né? Reich, Gestalt, né? O movimento do potencial humano, né? Que começou a explorar milhões de tipos de práticas e funções. Né? A questão da respiração como centro de movimentos de terapia era muito importante, a gente não esquecer disso também. Né? Sim, também. O renascimento, a transpessoal, que é baseada nisso também. Então, claro que hoje, olhando para trás, eu entendo isso. Na época a gente não sabia, a gente era quase como um teste, um autoteste. Mas isso fazia experimental. Essa questão do Osho e a terapia, né, é muito rica, né, muito efervescente, porque você está descrevendo uma época em que a terapia ocidental se juntou com o ensinamento oriental, com a meditação. E isso muito. Eu recebi recentemente um livro de presente que o autor escreveu sobre a relação e a influência do Osho nas terapias ocidentais de vanguarda da época na Califórnia, no Instituto Esalen. E interessantíssimo. Quem sabe a gente, né, a gente entrevista o autor desse livro. Nos aguardem. Um livro muito interessante, eu não li ainda, mas assim, justamente é uma pesquisa nisso, porque muitos, inclusive, não se identificavam e não citavam o Osho, mas tinham todos sido influenciados por ele. Mas você está falando uma coisa interessante, né? Porque olhando para trás, isso fica bem claro. Tá? E acho que na época, talvez houvesse um certo prurido de poder algumas pessoas se identificarem com um líder religioso, que não era um líder religioso, a gente sabe que não é exatamente um líder religioso, mas que poderia, no olhar de muitas pessoas, parecer um líder religioso. Então, se tu vai falar que tu é sannyasi e vão dizer que tu é de uma seita, tá? No entendimento popular, do conhecimento médio das pessoas da época, isso faz sentido, não é? Não é um crime pensar isso, tá? E tentar provar o contrário naquela época era difícil também, tá? Até achava inútil, na verdade. Eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho formação em direito, exerço a profissão de advogado, né? E eu vivi isso com os sannyas da época do vermelho ainda. Pois é. Então, foi uma dificuldade. As cores até eu usava, o mala que ficou mais complicado. E um dia eu tive um questionamento com o meu chefe na época do escritório que eu trabalhava em São Paulo, que eu fui, quando tomei os sannyas, eu fui com mala por cima da gravata trabalhar. E até que eu tive um conflito lá no escritório, eu cheguei em casa e abri um livro chamado Cipreste do Jardim, e caiu na página que o Osho recebe a pergunta de um médico que dizia: eu não posso tomar sannyas porque eu vou ter que usar branco, eu trabalho com branco no hospital. E daí o que o Osho responde: meu sannyas não é para te atrapalhar, tu não precisa, quando estiver no hospital, veste branco, cheguei em casa, põe o vermelho e põe o mala. Não precisa se vestir de médico em casa também. Algo assim. A gente pegou uma época em que o Osho até estimulava, né, na época do Bhagwan, né, estimulava as pessoas a não se exporem em situação de risco, porque houve aquelas questões
nos Estados Unidos, que foi um pouco ser lidado por muita gente, né? E, de todo jeito, a palavra era de liberdade, né? Então, não faria muito sentido tu ficar preso a uma expressão externa, um ambiente inadequado, né? Porque eu sempre lembro do Osho, de uma história que ele conta, né? De que a diferença do louco e do sábio não são as palavras, é sempre o interlocutor. Ou seja, se diz uma coisa aparentemente insana, né? Num grupo que não vai te entender, tu vai parecer um louco, né? Mas tu parece falar coisas sábias. Para quem está disposto a ouvir, vai parecer que tu é um mestre, iluminado, uma pessoa bem informada, uma pessoa do bem e tal. Então, o problema das palavras e do interlocutor é algo que a gente tem que entender. E acho que, nesse sentido, a questão da liberdade é muito relevante como a mensagem mais importante do Osho para a gente poder seguir a vida. Tá? Dá para dizer, então, que eu não tive, no meu trabalho, ao longo do tempo, nenhuma dificuldade de ser sannyasi e tal, e poderia falar para algumas pessoas que pudesse ser útil ou curioso, ou não falar sobre isso, porque não era essa mensagem que precisava ser passada, né? E, pelo menos na minha compreensão, talvez eu esteja usando como uma desculpa, né? Nesse momento aqui, né? Mas eu acho que faz todo sentido se a gente entender o processo global. E essa história das terapias, eu na verdade, bom, trabalhei com o Prafu na fundação do Osho Bori, né? E quando surgiu o Namastê, embora eu não tivesse feito uma grande contribuição financeira, que eu não estava numa situação muito favorável na época, parte dos primeiros pilas que entraram para fundar o Namastê, para arrumar o pré-Namastê ali na República, né? Eu participei lá também. Eu também participei do sítio da Zona Sul, lá do Cantagalo, na escolha do sítio. Eu estava lá também. Então, passagens eu sempre estava junto, entendeu? Tipo o Forrest Gump, assim, estava sempre perto. Tá? Gente, que legal isso! Que legal! Né? Fala, Kavi, Oi. um pouquinho para a gente como é que a tua visão, o que mudou, ou se é que pode chamar assim, o que foi influenciado pelo Osho, né? Pela visão dele, pela literatura dele, pelos vídeos, por tudo, né? Enfim, pela convivência com os novos amigos sannyasis e tal. Né? Eu acho que a gente tem coisas que são mais assim drásticas e coisas que são para sempre, né? Porque lógico que havia questões muito interessantes, quando a gente se juntava, fazia festa, e porque tinha momentos bastante liberados assim, né, de comportamento de um jovem, né? Mas tinha a questão profissional também, que o médico jovem tem que trabalhar bastante, né? Enfim, o número de horas e tal. Então eu imaginava ter uma postura assim no atendimento, né, de sempre dar ouvido às pessoas, mesmo no ambulatório de bairro, né? Eu achava fundamental que a pessoa pudesse expressar o que estava por trás do que ele estava sentindo, ou dizendo, uma dor de cabeça, um problema digestivo e tal. A gente não pode esquecer que, nesse momento, surgiu muita... A gente buscava entender os símbolos, né? Entender o corpo como um símbolo de um processo pessoal, né? E essa linguagem, né, tem a doença como símbolo, né? Tem livros que escrevem sobre isso, né? Era uma busca muito presente para mim, como médico mais jovem, tentando estimular as pessoas em qualquer sítio, né? Para poder expressar e falar o que poderia estar por trás de questões bem ordinárias. Tá? Isso, de certa forma, eu já tinha noção que fazia uma certa diferença no atendimento em lugares que isso era esperado. Né? A gente trabalhava na Policlínica Central, que era tipicamente uma clínica comercial, né? Que atendia funcionários de empresas, né? E as pessoas paravam, a gente tentava dar um pouco mais de tempo, dedicar mais atenção e tal. Então, e isso foi uma marca do atendimento. Então, fazer um curso de homeopatia nesse conjunto foi meio que natural. Né? Eu fiz o curso de homeopatia na primeira turma formada no Rio Grande do Sul, em 93. Né?
faz parte desse tipo de perspectiva humanizada do atendimento das pessoas. Tá? A homeopatia, a anamnese, ela é 1h30 só entendendo a vida da pessoa, né? Ela vem para isso, né? Para ter essa quebra, essa diferença mesmo também. Né? Isso, e no Osho Boli, que quando surgiu o primeiro centro de multiterapias, né? Eu trabalhei como médico homeopata lá, né? Tinha médico da medicina chinesa, que ainda isso nem era muito falado, infelizmente apareceu, esqueci o nome dele agora. Mas, enfim, tinha uma série de processos inéditos na época. Tá? Então, isso me abriu espaço para conhecer coisas que hoje são comuns, mas, por exemplo, floral de Bach. Né? Eu conheci isso nos anos 90, final dos anos 80. Né? Era uma coisa para lá de excêntrica, incomum. Né? Hoje compra na farmácia, engraçado. Eu lembro, tinha um sannyasi médico que frequentava, que era meu amigo, frequentava o Osho Boli lá também, o Sohan. Luiz Afonso, conheceste ele? Pois é, esse nome não assim, ó, eu vou me atrapalhar, porque há contato com muitas e muitas pessoas, tá? E há um tempo atrás eu estava tentando resgatar as pessoas, os nomes, as funções, e eu me atrapalhei um pouco, sabe? Não sei se é porque eu estou ficando velho, de repente é por isso, né? Mas aí Ou perde o contato, né? A memória da gente, eu acho que, pelo menos a minha, é muito seletiva. Tem coisas que eu recordo nos mínimos detalhes de longo tempo atrás, e tem outras que eu apago. Mas claro, se eu me deparar com algumas pessoas, eu vou entender o contexto do que representou aquela pessoa. Né? Mas eu vi pessoas muito legais, assim, que a gente conheceu há um tempo, que deram sempre uma troca de experiência humana muito assim, rica. Né? E no diferencial da homeopatia, que é a questão humanística, né, é só um espaço maior de poder atender, já que hoje, por exemplo, eu sou um clínico geral que conheço homeopatia, eu tenho um plus, né? Tenho um conhecimento de homeopatia, tento fazer um uso mais integral do conhecimento médico, da biologia, da experiência e das alternativas. Muitas pessoas que vão me procurar, obviamente, não procuram um médico homeopata no consultório mais, tá? E nem precisam, né? Ter a qualidade do tratamento transcender um pouco a terapêutica, né? Já que a homeopatia tem a compreensão e a terapêutica. A terapêutica é específica homeopática. A compreensão, ela não é homeopática. A compreensão é humana, né? Do processo do indivíduo. Né? Esta integração. Né? Porque os conceitos das terapias que vão ficar em conjunto com os processos que o Osho centraliza, né? Eram todas terapias que integravam o corpo com a mente. Né? Você tinha uma visão global das pessoas, tentando entender as pessoas um todo, é um todo transcendente, ou seja, não só em si mesmo, mas também nas relações com as pessoas e com o universo. Tá? Essa é a lógica daquele momento. Né? Esses dias eu ouvi uma referência de alguém falando sobre o enfoque do Osho com o ser humano, porque a maior parte dos movimentos, inclusive de New Age, vamos chamar assim, ou de nova, que veio todo daquela época dos anos 60, né? Mas a maior parte deles tem uma negação da sombra, uma negação da parte da sombra do que todo ser humano tem, né? O Dark Side of the Moon, vamos chamar assim, né? E o Osho integrou tudo, né? Justamente trabalhando, trazendo todo esse material de repressão inconsciente para fora, né? É isso mesmo. E aí vem as terapias catárticas, né? Para trabalhar com raiva, com indignação. Imagina, né? No processo Fischer-Hoffmann, tu tinha que ter um espaço para poder expressar a raiva que tinha do teu pai e da tua mãe, entendeu? Entidades sagradas, né? nessa perspectiva da relação humana, né? Mas é evidente que tu tinha assim, sentimentos assim por mil motivos humanos, bem fácil de entender, né? Mas na época isso era mais árduo. Tá? Talvez hoje em dia essa linguagem não tenha muito sentido com os jovens, pelo tipo de comunicação que eles têm, pela mídia, como está, né? Mas nos anos 80, nos anos 90, isso era muito poderoso, muito forte. Era fundamental, era libertador poder fazer isso, né? Tem espaço para isso. E assim, quando a pessoa passa pelo processo, depois ela compreende, né? Porque
só vai realmente amar teus pais se tu souber perdoar também, o que a cultura através deles provoca uma espécie de alejo nas pessoas, né? Emocional, e que se manifesta de muitas formas. Eu vejo que não é à toa a quantidade de pessoas tomando antidepressivo. Hoje em dia. É uma coisa absurda, absurda, absurda. É como Mas se o sentido da vida se esvaísse de alguma forma, né? Que a pessoa tivesse que fazer uma compensação química para poder encarar. É complicado isso, né? Complicado. Mas a gente tem muitas ferramentas, né? Eu vejo assim como o sannyasi, tudo que o Osho me presenteou. A gente estava comentando, eu e a Divya falando um pouquinho antes de te encontrar no estúdio aqui de gravação, estúdio hoje. o Estúdio Zoom. Estúdio Zoom, adoro. Estúdio Zoom. E como, às vezes, a gente, no dia a dia, se perde um pouco no redemoinho do cotidiano, e como é bom lembrar, às vezes, que a gente tem essas Não, eu estava falando para a pequenas Bira, eu falei, ferramentas. nossa, eu vou voltar agora a meditar todo dia, tô sentindo a necessidade de ter um momento comigo todos os dias, né? E ele falou a caixinha da ferramenta está toda com você aí, né? Eu falei, exatamente, né? Esse é o presente que a gente carrega, né? Também do Osho, né? Mas Eu tá. estava pegando esse gancho da meditação, né? Eu não sei o que eu estava falando, mas era um paciente que abriu esse debate sobre transtorno de déficit de atenção em adultos, né? É muito curioso, né? Porque o Osho, como todos os orientais, tem o foco no aqui e agora, né? Que é um foco de atenção, concentração, né? De uso da habilidade inata do ser humano de centrar naquele momento, né? Que, evidentemente, daria para imaginar, eu estou fazendo uma relação, que evidentemente está sujeita a críticas, né? De que, eventualmente, o que a gente perdeu também na comunicação social foi os recursos da meditação para dar uma acalmada psíquica nas pessoas na pressa do dia a dia, né? Porque quem medita de verdade, quem consegue ter o foco no que é agora, talvez entenda como lidar com o processo da distração, do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Que é a falta de foco, né? Que a gente lida como um processo bioquímico, né? Meio que aleatório, né? Vê, na nossa infância, eu não me recordo de nenhuma criança usando remédio, né? Medicação para nada. Tá? Também nem me lembro de pessoas com problemas metabólicos, outras doenças. Tá? Aí, nos anos 80, tem uma coisa boa, mas que também pode ser uma maldição, depende do olhar. Tá? Que até por estar sempre em grupos de terapia, o uso das medicações psiquiátricas nunca foram bem vistas, né? Então, havia uma tendência de a gente estimular as pessoas à superação do sofrimento a partir de processos pessoais, tá? Do entendimento, da compreensão, do apoio e tudo mais, da rede, né, e tal. Claro que algumas vezes a gente tinha, até no Chubole mesmo, psicóticos, né, que acabavam, a gente sabia que, eu pelo menos entendi que não haveria como evitar o uso de uma medicação em alguns momentos, né? Mas hoje, né, é o contrário, né? Hoje, praticamente, se a gente diz isso, vão criticar nós, antigamente, que a gente não fazia bons diagnósticos, então que as pessoas deviam ter tomado remédio, e que agora tomam remédio, que bom que tem remédio, tá? Isso é uma mudança de perspectiva, né? Uma mudança de consenso, né? Então, isso atrapalha um pouco, porque se o consenso diz que tu pode usar a medicação com mais facilidade para praticamente tudo que tu sente de errado, tristeza demasiada, uma perda de um parental, sei lá, luto que tu não consegue lidar bem e tal. Isso ficou alvo de tratamentos, isso não era assim como um consenso da época, né? Tudo bem, a gente não pode esquecer, né, pessoal, que uma parte das terapias estava sob o impacto das drogas alteradoras
da consciência. de Tá? consciência. Né? Esquecer, né, que na época de 50 para 60, né, vão estourar drogas que alteram a consciência, e os terapeutas mais espertos tentaram dar um significado à anarquia da expressão psicótica. Tá? Aqui eu estou falando psicótica em cima da Sim. química. Você dá um entendimento, dá uma compreensão, dá uma história, dá um enredo. Né? Que nem o Groff fez, o Stanislav Grof, que é da Transpessoal, foi um dos que mais fez isso, porque ele usou mais LSD do que todo mundo, eu acho. Tá? Que, na verdade, era um remédio, né? Para tratar, curiosamente, esquizofrenia. Olha só que loucura. Então, mas a lógica foi o quê? Compreender isso, compreender essa linguagem. Né? Isso, nos tempos de hoje, não tem espaço mais. Não. Infelizmente. Não tem espaço. Essa é uma questão de cultura. Né? Questão de consenso. Eu fiquei curiosa com uma coisa. Você estava falando que fez os grupos, os processos. Em qual ocasião você pediu Sânias? Que você falou assim... Sim. Olha, foi é... eu, com a minha esposa, com um casal muito amigo, nós éramos 4, nós estávamos sempre juntos por muitos anos da Ai, vida. que gostoso. E a gente resolveu o que a gente fazia, né, os trabalhos, ficamos interessados e apaixonados pelos livros e tal. O primeiro livro que eu li foi A Semente de Mostarda, tá? Que é um livro maravilhoso, né? Tudo que tu queria saber estava ali, aparentemente, tá? Não que houvesse uma pergunta específica que eu quisesse responder, mas estava ali igual, entendeu? Isso que é o legal do livro. Depois a gente vai lendo os outros livros. Né? Então, e a gente trocava. Então. A gente chegou a ter muito livro do hoje aqui em casa. Infelizmente, alguns foram emprestados e, naturalmente, Nunca mais voltam. Impressionante. E só antes de continuar, é interessante lembrar que, muito tempo depois, eu trabalhei na Unipaz. Tá? A Unipaz, que tem uma ascendente importante do Grof, tá? Por causa que a Transpessoal, que é divulgada pela Unipaz, especialmente no Rio Grande do Sul, né? Obviamente tem tudo a ver com o Grof. O Grof é da respiração, né? E quando eu dava alguns seminários, dava uma vez por semana, uma vez a cada 2 vezes por ano, mais ou menos, tinha um fim de semana que eu trabalhava. Eu usava o livro Orange, do Osho, para propor algumas meditações. Tá? Eu nunca me afastei, de fato, né? Disso mesmo bem mais maduro. Bom, mas voltando lá. Então, a gente descobriu como pedir assim, o Sânias, tá? Que era por carta. Né? E não era uma coisa rápida, né? Porque não tinha internet, né? Era pelo correio. Que ano foi isso, Cavi? Tá? Acho que foi 88, 89, tá? Demorava a carta para chegar, para voltar. E tem uma curiosidade, né? Que a gente não recebia o mala. Quando a gente ganhou, não se recebia mais o mala. Aí uma amiga nossa que foi para a Índia, se eu não me engano, a história é essa, tá? Ou um amigo, tinha que levar o sânias, ou seja, tinha que provar que era com sanias, levar uma cópia do sânias, para ele poder pegar para nós os malas, que vieram então depois, tá? Não vieram na hora. Tá? O tempo era outro, era alongado o nosso tempo na época. Não tinha imediatismos, né? Primeira vez que eu vi um vídeo do Osho, tá? Eu acho que já era em 90, um vídeo sobre que ele iniciava dizendo que o homem só tem 2 etapas, antes da guerra e depois da guerra. Tá? Esse vídeo caiu nas minhas mãos por algum amigo, conhecido, enfim, e eu acho que ele era legendado. Tá? VHS. Eu fiz uma cópia, né? E aí o pessoal sabia que tinha cópia, então foi muito requisitado o vídeo. E esse vídeo eu não tenho mais, você acredita nisso? Sei que E me diz outra coisa, qual o significado do nome? Como é que foi isso? É Kavidarpana, né? Que é espelho do poeta. Tá? Olha! Que nome lindo! Kavidarpana. Darpana, olha que interessante, é tão único esse nome. Tão único, espelho do poeta, eu nunca também vi nada parecido. Sabe que
Mas por que eu ganhei esse nome? É uma coisa até meio assim, incidental, vamos dizer assim, né? Porque a gente tinha que escrever algo, a gente não podia pedir o Sanders, só pedir o Sanders, a gente tinha que escrever algo no No pedido. pedido. No pedido, né? No formulário. Uma carta meio poética, assim, tá? Que foi escrita uma única vez e enviada, então eu não sei o que eu escrevi mais. Chamava Sania's Application Form. Eu tenho um até hoje. E Eu ele é tenho um daqui. assinado, eu tenho um assinado pelo Latifi, com a assinatura dele. Ai, Que era lá um amigo nosso que já virou estrela. Nós tínhamos um centro em São Paulo, muito o querido, a Ajar. Dívia conheceu o Ajar, e eu tenho uma cópia de um Ele formulário era daquele, oficial, né? Então ele assinado por ele, tinha que ele era o coordenador do centro, então, do centro. em branco. Eu acho que o que eu pedi também foi assinado Foi por com ele ele. também. Foi com É. ele. Mas aí, Kavi, daí Bom, Kavi Darpana. Darpana, D-R-A-P-A. Darpa. Darpana. Essa é uma Darpana. palavra conhecida, mas eu nunca tinha visto quase sannyasi com esse nome. Interessante. Eu não conheci ninguém mais com esse nome também. Único. É, Espelho do poeta. Espelho do poeta. Uau! 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 Muito legal. Parece sempre uma missão, né? Parece sempre algo a ser alcançado dentro da gente, né? Uma inspiração, uma coisa. Responsabilidade desse nome, sabe? Na verdade. Porque, claro que a gente, quando é mais jovem, eu acho que quando era jovem, eu gostava de escrever poesias e tal, na adolescência, uma coisa meio romântica, assim, meio talvez depressiva, enfim. Mas, quando eu escrevia, eu já não estava mais nessa vibe, né? Mas, enfim, escrevi e veio esse nome, eu fiquei, obviamente, muito feliz, né? E a gente ficava exultante, queria mostrar mala, mostrar. Enfim, mas Meditar junto. a gente convivia com muita gente, pessoal. Assim, os grupos eram grandes, quando se juntavam no sítio, eram mais de 30, 40 pessoas, às vezes, no fim de semana. Isso no Rachana? Rachana? É isso lá no Rachana, lá no sítio. No Rachana. E me diz uma coisa, Kavi, esse Sanas veio em 88, foi? Esse Isso? foi 88, 87, acho que foi 87. 87, tá, e como é que foi? Assim, você começou a frequentar os centros, na época, não, 87 ainda não era o Namastê, né? Não, era o Osho. Era o Bole. Era o Osho Bole, 87 já? Segue não? Eu 89. tô tentando... É porque, assim, essa época foi pouco antes de eu ir para a Índia. Eu fui para a Índia em 88 e voltei para cá no final de 91 e já existia o Osho Bole, então pode ser. Pode ser. Bom, o pessoal que está assistindo já começa a responder aqui para a gente. Assim, as nossas reuniões, tá, de sannyasi, elas não tinham, de fato, um centro. Tá? Isso é importante. Nós não tínhamos um centro assim, físico, um ponto geográfico. Tá? Tinha a casa do Prenilan, ali aqui em Ipanema, né? No Sétimo Céu, na verdade, tá? Que era a casa do primeiro terapeuta do processo. Né? Ele ficou lá. Me lembro que veio uma pessoa muito interessante que ajudou muito o Prenilan no trabalho, que foi a Virisha, que veio do Rio de Janeiro. Tá? A Virisha ficou anos aqui em Porto Alegre. Depois ela voltou, agora voltou, porque faz anos que eu não tenho contato com ela. Era uma pessoa Eu acho que ela está em Paraty. Paraty, é. Paraty, a Virisha está em Paraty. Já foi muitas vezes convidada para vir aqui, mas ainda não aceitou. Ela tem muitos. Ainda não. Teve uma fase que a gente fazia o trabalho. Assim, então, do trabalho do Osho, do processo, vamos tentar entender um pouco da história para não parecer muito desconectado. Né? Então, até o Osho Bole. Então, nessa fase intermediária, a gente se reunia mais lá ou em alguns lugares, como ali na cidade, no Rio Branco, né? Tinha uma academia de não era jiu-jitsu, né? Porque mas era uma atividade, um esporte oriental.
Kung Fu. Aikido? Aikido pode ser Aikido. Mas o nome eu não me lembro do espaço. Não Né? tinha a ver com a AMA lá, com a Cláudia Lukin? Purnan? O que é Purnan? Não sei. A Prashanto escreveu aqui, Purnan. Kyokushin. Kyokushin, tá. Esse é o lugar que a gente se reunia para fazer meditação ou algum trabalho com alguma regularidade. Né? Depois, o Milan estipulou os grupos de pai e mãe, de trabalho de fim de semana, lá num sítio que era já na Serra, tá? Acho que era em Garibaldi. Tá? E nesse trabalho eu participei algumas vezes como ajudante, tá? Porque tinha o principal e tinha alguém que tinha que dar lá a cobertura, orientar as pessoas e tal. Né? Eu participei disso algumas vezes. Né? Então, a gente conhecia cada vez mais gente. Né? Então, eram trabalhos onde havia muita relação com pessoas novas, sempre pessoas interessantes e tal. Pessoal, que sempre houve momentos parece que eu estou falando só um mar de flores, tá? As relações humanas não são um mar de flores, tá? Não. Não são um mar de flores. Se for, está faltando uma parte da história, tá? Mas agora, né, olhando para trás e considerando que a gente era jovem, os jovens são mais assim, robustos, né, mais enérgicos, né? Eu acho que eu particularmente tive uma fase bastante tranquila assim nessa longa trilogia, né, de vários tipos de trabalhos feitos junto com sempre eu como médico trabalhando no hospital, trabalhando em clínica, trabalhando em alguma entidade, então é importante lembrar isso que eu estava na minha atividade profissional e isso era muito vivido, né, ao lado, né, da minha vida assim bem ordinária, né, do dia a dia médico. Assim. E até tem pessoas que podem até achar estranho, que a gente tem tanta coisa para contar e, ao mesmo tempo, aparentemente, é o médico está lá atendendo. Então, Você falou nada mais espiritual que um dia de trabalho. Porque o valor da vida, assim, a gente claro que a vida é como uma vela, né? Uma chama de uma vela, que pode se apagar a qualquer momento, mas ela pode ficar acesa por muito tempo, muito viva e muito iluminadora, né? Mas também pode apagar, então. E a gente começa a trabalhar muito com isso, né? E até eu tive um evento de um acidente, sofri um acidente em 93, acho que foi. E algumas das experiências que a gente tem no hospital, no TIGA, no São Antônio, eu tentei sempre entender, assim, quando tinha pesadelos e coisas muito mágicas, né? A minha esposa sempre perto de mim, assim, e até o médico que atendia a gente, né? Aí via pedrinhas e coisas simbólicas, né? E ele ficava dizendo qual é a força, a importância daquilo, né? E não havia muito como argumentar, né? Para um ortopedista muito rígido, assim, né? Mas era muito importante essa perspectiva do símbolo, né? O símbolo protege a vida. Assim, né? Eu acho que a simbologia sempre faz parte da história, né? De tudo. Toda a pesquisa do passado está em cima da simbologia, né? Tem muita coisa. Simbologia que faz sentido até hoje, tem coisa que é mistério até hoje, né? De tudo, né? Na pesquisa de arqueologia tem coisa que não explica, né? Eu acho que, no fundo, né, eu imaginei ou senti, ou, de alguma maneira, empreendi esse caminho também para ter uma compreensão da vida, né, daquelas perguntas que todo mundo faz, quem sou eu, de onde eu vou, então, qual é a minha missão, qual é a minha história e tal. Né? E, num fórum adequado, a gente pode falar sobre isso, né? Porque infelizmente, ficou um pouco assim estranho essa conversa. Hoje em dia, assim, eu vejo um pouco desvalorizado essa compreensão. Eu posso estar enganado, tá? Mas a impressão que eu tenho hoje é essa. Né? Eu acho que assim, ó,
como é que eu sinto, Cavi? Eu acho que essa conversa tem, mas ela não é uma conversa que talvez a gente habite às vezes, né? Então, mas ela existe. Né? Eu vi um filme ontem, né, que a pessoa tem esse questionamento o tempo todo. Interessante, interessante. Esse filme está vindo para o Brasil em breve, esperamos. Mas que isso eu não falo. Eu acho que a importância para mim, em termos assim do que a gente é como médico, né, de poder dar para o indivíduo uma chance dele ter uma compreensão melhor do seu processo pessoal, físico, médico, seja o que for, né? Dentro do limite que o indivíduo pode suportar e tolerar e tal. Porque se tu passa desse limite, tá, não há comunicação possível. Tá? É muito importante saber, por isso que vem aquela história do louco, né? Eu sábio, né? Tem que saber. Né? Às vezes o interlocutor te trai, tá? A gente fica mais velho e menos traído, mas às vezes tu é traído, né? Em uma comunicação que tu supõe que esteja bem encaminhada, né? Por coisas triviais ou em coisas mais assim complexas, né? Hoje em dia a linguagem tem que ser muito cautelosa. Hoje a gente está num novo momento da comunicação em relação ao próximo, ao cuidado de questões de gênero, né? De identidade, de aceitação. Tem perguntas que a gente não tem cabimento fazer mais, né? Eu acho que eu, pelo menos, percebo em mim uma atenção maior com a repetição de falas que a gente aprende, traz guardado e revela um monte de coisa com preconceito, com má compreensão da vida, dos seres humanos, e às vezes a gente expressa isso e se dá conta. Eu me policio muito assim, com isso, né? Digo, olha só, cuidado aí, olha o que isso, de onde vem isso, né? Expressões que a gente fala inocentemente e são guardadas como expressão de uma cultura muito complicada, como a formação do Brasil como nação é muito complicada, muito complicada, né? Até as questões que a gente vê aqui na nosso Rio Grande, né? A questão da revolução, o que significou aquela revolução farroupilha, com o nome de um monte de generais aqui de ruas que vai olhar para a história. Eu trocaria o nome de todas essas ruas. Pois é. A gente tem também o Borba Gato lá em São Paulo, que é a mesma coisa. Né? Mas, enfim, são valores do passado. Né? E hoje que bom que a gente hoje pode olhar e falar, cara, são valores do passado, isso não está mais na gente, a gente está transformando isso. Né? A gente está fazendo mudanças no nosso sistema, que é automático, que traz uma cultura automática, né? Está embutido, e a gente pode olhar e falar, opa, espera aí, eu não vou repetir isso. Isso é bacana, assim, hoje a gente é uma maturidade, né? Essa atenção, essa luz, né? Isso eu acho que tem muito a ver com a atenção, né? Tinha uma mensagem, né? A gente está atento, né? Tá presente, né? Transcendendo, né? E coisas que mudaram de uma maneira mais abrupta até há poucos anos, né? E que tu tem que saber. Então, a gente como médico atende, sei lá, centenas de pessoas por mês, né? Então, isso é um cuidado que faz muita diferença, né? Porque dá para a pessoa ter a aceitação dela mesma, né? Que é isso. No fundo, todo mundo que a gente atende quer ser aceito, né? Sempre, né? Quer ser entendido, aceito, acolhido, né? Se tu vai assim antagônico, né? Questionador, inquisitor, tu não está fazendo a pessoa ficar melhor, né? É muito difícil deixá-la melhor. Né? E esses valores, eu acho que tudo isso tem muito a ver com todo um legado que o Osho me deixou no nosso no meu dia a dia, né? Acho que é um diferencial, mas não quer dizer que eu não tenha feito várias vezes umas bobagens, falado que eu não devia. Normal. Sabe que eu adorei, Todos nós. Cavi? Estávamos na época de virada do século. Tinha um sannyasi
do Osho, muito controverso também, e muito querido do encontro pessoal, assim, e faz um trabalho muito bonito, né, deixou um legado super importante, o Viresh, na Human University, né, e ele soltou uma frase uma vez, que era a virada do ano, ele disse assim, acho que era 2000, ele disse assim, ano 2000, uma grande oportunidade de cometer novos erros. É verdade, né? Ah, isso, né? Eu O acho que que me... Humana, né? isso faz parte do aprendizado, né? A gente também tem que saber aceitar a nossa condição humana, né? Exatamente. Né? Eu acho que para quem atende pessoas é um cuidado que, pelo que eu ouço, assim, né, ainda é um erro, né? Uma forma equivocada de citar com as pessoas, que é algo que a gente ouve dos outros. Claro, alguém pode falar de mim também, né? Ninguém está livre, né? Mas é uma queixa que se dá a oportunidade das pessoas falarem como é que elas se sentiram de alguns atendimentos, em algumas situações específicas, né? Muitos vão achar que não foram bem ouvidos. Tá? O que é para o médico, que precisa ouvir o indivíduo, né? Um pecado capital, né? Porque praticamente impede o acesso terapêutico. Né? Se tu não ouviu o paciente, não entendeu o que o paciente queria dizer para ti. Né? Sim, com certeza. Com certeza. Mas é isso aí, né? Davi, como é que é Osho hoje para você? Como é que é Osho na sua vida agora? Olha, pessoal, essa é uma pergunta que eu sabia que você ia fazer, né? Porque assim, ó, Perdeu a graça, paga. não, de forma alguma. Não Né? precisa responder, estou brincando. Assim, para mim é sempre uma mensagem. Assim, hoje para mim, um lado faz parte das coisas mais felizes que aconteceram comigo ao longo da minha vida, tá? Teve ser perto de coisas importantes para mim, né? Da minha relação com a minha esposa, da minha relação com meus filhos, né? Com as relações com os principais amigos que eu tive ao longo da vida, tá? Então, Osho, de certa forma, construiu assim uma parte especial da minha vida, né? E a gente, assim, hoje talvez não fale tanto do Osho em alguns momentos do dia a dia, como já se falou, né? Porque ele, digamos, talvez seja ficou uma parte dele no nosso dia a dia, tá? Então, eu estava lendo um livro do Homem, do Osho, né, nos últimos dias, de novo, estava aqui dando sopa, eu peguei, dei uma olhadinha nas palavras dele, né, que é um compilado, já é um livro mais dessa safra mais nova. A gente vê que não é exatamente igual ao que eram os livros originais, tá? Mas ainda assim tem tiradas excelentes dele, né? E, e volta e meia, eu talvez não usando o nome, né? Em algumas situações eu uso algumas mensagens assim nas consultas, figurações, paródias, né? Usar uma história, construir, deixar fazer a história, porque o Osho sempre contou histórias, né? Sempre contou histórias, sempre. Né? Tinha o Mula no Jardim, né? Que era muito gozado, né? Das rodinhas. Mas é pelas histórias que as pessoas entendem melhor os seus processos, tá? E isso ficou uma marca para mim, né? Porque de certa forma, para muitas pessoas que eu quero contar algo, fazer a pessoa entender da sua patologia, de como é que funciona o corpo, eu conto uma história, entendeu? Eu acho que o indivíduo entende melhor a história, né? E acho que certamente é um legado permanente, né? Não vou mais dar isso, eu estou meio velho, né, pessoal? Não vou dar mais agora. A gente, a gente percebe como que o Osho, vamos dizer uma coisa até atua, né? Porque de alguma forma a pessoa sintoniza com algo, né? Que não é aquela pessoa, que não é aquele barbudo, né? Que não é aquela foto, que não é aquele nome, mas algo que a gente reconhece dentro da gente mesmo, de quem chegou nele, né? Então, eu acho isso tão fundamental que eu vi uma coisa do Osho, alguém comentando como é que ele disse, vocês
como é que a gente vai lembrar de ti? Assim, eu quero que vocês me esqueçam, mas eu quero que vocês me perdoem, principalmente porque vai ser muito difícil me esquecer. Ele fala, quero que vocês me esqueçam porque eu quero que vocês pensem em vocês, né? Que vocês Isso. atuem por conta própria, né? Não, mas ele é lindo, né? Me perdoe, vai ser muito difícil me esquecer. Impossível, impossível. Não é possível esquecê-lo, tá? Impossível, não dá. Mas é um desafio já sabidamente inatingível, né? Não tem como ser esquecido, né? Não tem, não tem. É isso aí. E a gente sempre pergunta, essa também, acho que você não viu. Uma palavra para hoje. Uma palavra, puxa vida mesmo. Olha, eu teria várias, me ocorreu várias, ao mesmo tempo, muitas palavras, tá? Qual é a primeira que vem? A primeira é luz, tá? É luz. Pronto. Luz. A gente vai fazer um combinado dessas respostas, vai dar um mosaico. Tem muita gente que briga com a gente, fala, pode duas, pode três. Querido, a gente está chegando ao fim do programa. Muito obrigado, adoramos esse bate-papo. Quem sabe teremos outros, né? Outros fóruns. Ai, que delícia. Muito bom, Cavi. É sempre tocante ver como é que o Osho entra na vida e não sai, né? E você até falar que pegou o livro, estava lá olhando, né? Ele está aí, né? Ele está aí sempre na tua vida, não tem como. Está aí com uma linha. E o importante, né? A gente, claro, que cada um usa a sua dedicação ao seu mestre do jeito que bem entender. Tá? Claro. O interessante é que, no meu ponto de vista, assim, para as pessoas que estão mais perto de mim, assim, nunca houve uma espécie daquela adoração assim, pedante, castradora, limitadora. Tá? Pelo contrário, ele sempre foi muito livre, muito aberto, muito receptivo e não intransigente, né? Porque vocês devem lembrar que no tempo dos sannyasis, quando a gente ainda... Eu não peguei a parte de vestido vermelho, né? Mas tinha o pessoal que cantava na rua, até hoje, né? O Hare Krishna? Hare Krishna. Que em relação aos sannyasis, parecia um pouco anteposto, né? Porque havia continuamente uma marca, uma espécie de há uma dedicação, não há problema com isso, né? Porque tem várias questões religiosas e filosóficas com isso. Mas não era a proposta do Osho, né? Não era para isso. A gente podia fazer isso se quisesse também, né? Mas não havia essa imposição. A gente não vendia livrinho na rua. Com incensinho. Claro que as pessoas se são livres para também fazer isso, beleza, tá? Sim. Na época não passava, eu não tinha essa certeza, tá? Infelizmente. Não é nada. Nós temos a nossa liberdade, isso que importa. Exatamente. Liberdade é uma palavra boa para hoje também. Né? Liberdade. E eu não dei o meu recado. Então, dê seu recado, Dívia. Eu fiquei em dúvida uma hora, eu digo, não lembro dela ter falado. Eu pensei em interromper, falei, pausa para os comerciais, mas não. Dei logo antes que a nossa audiência vá toda embora. Dia 22 começa mais um treinamento de meditação ativa do Osho. É um grupo aqui, Sananda e eu. Estamos também há 3 anos e meio fazendo juntos. E é um mês de treinamento para quem quer facilitar, para quem quer fazer uma imersão, né, também relembrar, enfim, é um grupo muito lindo de online, né, e as informações eu vou colocar agora aqui também, que eu não coloquei, mas eu vou deixar aqui o site da Cia do Ser,
e começa agora, dia 22 de setembro. Então, são 30 dias de dinâmica, gente. É uma coisa... 30 dias de dinâmica online pelo Zoom. É uma coisa de inovar e levar, né, o fogo do Osho para o Brasil inteiro que entra aqui, Eu né, queria para também, fazer o treinamento. e antes de encerrar, aproveitando essa questão eu peguei a época da meditação no Arajuviana, pessoal. Opa! Isa, participei também, né? Opa! Olha. Araújo Viana é um anfiteatro. Né? Hoje é um local fechado, mas antigamente era aberto, né? Com palco e aberto, ao ar livre, né? Fechado aos lados, mas aberto, Tá. céu aberto. Tal. E tinha muita atividade cultural, shows e tal. E tinha um pessoal que Isso eu soube, já teve até alguém que nos contou aqui. Atrás, né? Tinha umas salas atrás do palco que o pessoal se encontrava para fazer dinâmica bem cedo de manhã. Né? Manhã cedíssimo, era antes das 7. Ó, viu? Porto Alegre é frio às vezes no inverno. Nossa, Alguém, imagina. Vocês... enquanto a Dívia... Oi? Oi? Não, pode falar. Fala, Dívia. Enquanto ela põe ali os dados do curso, eu lembro de... Alguém perguntou aqui, o Jachap, do Praful, né? O Praful virou estrela o ano passado, e nós nos tornamos muito amigos. Uma época eu ajudei ele a cuidar do Oshboli. Mas eu comecei brigando com ele, porque ele montou uma estrutura que ele tinha o escritório de advocacia junto com o centro de meditação. Era o escritório dele e dos filhos, no segundo andar. A recepção era a mesma. O bando de maluco, sannyasis que chegava ali para meditar, e os clientes do escritório eram atendidos pela mesma recepcionista, em que encaminhava para uma coisa ou para outra. E ele ficava entre uma e outra ali. Mas eu comecei brigando com ele, porque eu tinha chegado de viagem, estava nesse pique de centro meditação e tal, e sempre me orientava, qualquer cidade que eu chegava, onde é que está o centro hoje, né? Dinâmica, tal, Kundalini. E comecei dinâmica de segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Chegou na sexta-feira e me falaram, amanhã fecha. Eu digo, como amanhã fecha? E a minha dinâmica, como assim? Que coisa mais cristã. Isso aqui não é sannyasi. E fui na sala dele, botei o terno na cara dele e briguei com ele. Ele disse, quer a chave? Pega, pode vir, abre. E daí, depois a gente ficou muito amigo, muito amigo. Mas começou assim. É. Bom, Ai, papo bom, né? Vamos tomar mais um café? Vamos Vamos continuar pedir mais um conversando café e a aqui? gente fica até amanhã. Né? Que delícia! Que coisa boa! Essa é a live que não acaba nunca. É daquelas que eu falo, não vou desligar, não vou encerrar. Querido, mais uma vez, muito obrigado. Muito delicioso esse papo contigo. Que bom conhecer um pouco mais da tua história. Obrigado pela oportunidade também de poder compartilhar com vocês e com o pessoal que nos ouviu. Sim, também. E depois vou marcar uma consulta. Vou esperar, então, vou esperar. Vou marcar a consulta, a gente vai conversar depois. É isso aí, gente. Ai, Semana que vem Sandrinha. tem mais. Terça-feira que vem temos mais. Obrigada por todos, pela presença, pela participação. É muito legal ver vocês falando aqui, né? E a gente juntos. Depois dá uma olhada na página, tá, Cavi? Que o pessoal tava falando aqui também. Tá bom? Tem muitos comentários aqui. A gente sempre recomenda para o convidado depois dar uma olhada no Facebook. No Se Facebook. se quiser, eu te mando o link aí para achar fácil. Vou gostar. Tá bom. Obrigado, pessoal. Uma boa noite, tá? Boa noite. Boa noite, gente. Beijos, queridos. Tá. Sanguinha, até terça que vem. Cheio de novidade, hein? Aguarde.